Paisagem urbana. Vamos lá para algumas dicas. Primeiro eu desenhei e passei a imprimatura, ou pode ser ao contrário. Você pode fazer a imprimatura e depois desenhar. Uma paisagem urbana existem pessoas, existe movimento de carros, pessoas, animais, que seja. Para a gente desenhar pessoas, a gente sempre vai fazer isso. Um retângulo em cima, um retângulo embaixo, sendo que o de baixo é uma vez e meia o de cima, e a gente vai modelando a figura. Coloca uma bolinha em cima, que vai ser a cabeça, tira o canto do coiso do quadrado em cima, do retângulo em cima, e pronto. Aqui eu tenho um esboço de uma figura humana. Nota, eu não estou desenhando a figura humana, eu estou desenhando figuras que vão compor minha paisagem em movimento. Mesma coisa aqui, um retângulo em cima, uma bolinha, aparo, arredondo o quadrado, a parte de cima, quadrado de baixo, retângulo de baixo, uma vez e meio de cima, marco a mão, então as mãos, os pés, muito grosseiramente, porque como eu disse, eu não estou desenhando a figura humana. Eu estou fazendo bonecos, porque depois eu preencho de uma cor só e trabalho rosto, blusa, textura, o que eu quiser. Aí a sombra projetada. Quanto mais você pratica, mais você chega perto não da realidade, mais você chega perto de convencer uma pessoa, ou quem está olhando para o seu trabalho, que são pessoas. E não precisa de muito trabalho aí não. Aqui eu estou passando uma tinta para que esse desenho fique mais visível. Se por acaso eu for fazer uma pessoa sentada, como é o caso da minha paisagem, eu vou fazer um retângulo e eu vou fazer um outro deitado, porque a pessoa está sentada. Coloco a cabeça, a bolinha, faço a curvatura do lado direito, essa que eu estou fazendo. Aqui a cabeça ficou pequena, vou aumentar um pouquinho mais. E aí tá, uma pessoa sentada. São algumas pessoas que estão no meu quadro, que estão no meu trabalho enfim, esse de paisagem urbana. Lembre-se de que quanto mais você pratica, melhor você fica. Aqui é a mesma coisa, vamos repetir mais alguns personagens, é sempre a mesma coisa. Retângulo menor em cima, retângulo maior embaixo. Coloco as posições da mão, marco das mãos, passo os braços, coloco uma bolinha em cima e vou achando a figura. Mas como eu vou colocar a posição da mão? Tudo é prática, prática é repetição. Se você fizer alguma coisa errada, você vai saber imediatamente. Então você conserta na hora do esboço. Isso é válido para quando a gente está fazendo uma paisagem urbana ou até rural. Ou paisagens que tenham pessoas. Quando a base está seca, a gente pode fazer esse processo com o giz para poder apagar, não é? No caso. Aí bloqueia a figura todinha, ou seja, enche a figura, pinta a figura todinha de uma cor escura. E depois a gente trabalha na parte interior, fazendo rosto, detalhes de roupa e etc.
A figura humana compõe a paisagem urbana, não tem, assim como carros e etc. Vale a pena falar em perspectiva, embora a gente não esteja estudando desenho. Essa é uma linha do horizonte e eu escolho um ponto de fuga qualquer. Se eu for começar a desenhar qualquer coisa, escolho o tamanho e levo a linha, a guia do tamanho da coisa que eu quero fazer até o ponto de fuga. O ponto de fuga me dá uma inclinação, ou seja, ele é responsável pela inclinação geral sobre tudo que eu desenho. Então, primeiro eu traço a linha do horizonte e escolho esse ponto de fuga em qualquer lugar. Agora, eu traço a minha linha guia, como vocês estão vendo, e vou desenhando as figuras segundo a inclinação que eu obtive. Essa inclinação. Então, qualquer elemento que eu colocar aí, pessoas, carros, edifícios, prédios, vai sofrer uma distorção visual, e isso é chamado de perspectiva linear. Vou fazer a sarjeta agora. Então eu marquei a sarjeta aqui. Poderia ser em qualquer lugar. Eu levo a sarjeta até o ponto de fuga. Traço. A sarjeta não, a calçada seria no caso, né? Agora que vem a sarjeta, eu marco a sarjeta e levo tudo para o ponto de fuga. Vai embora. Até encontrar com ele. Assim eu estou tendo uma visão de como a gente enxerga. Vamos supor que eu quero fazer uma porta, um conjunto de portas. Eu quero esse tamanho, marquei aí. Poderia ser outro tamanho, poderia ser mais para cima, mais para baixo. As linhas verticais não sofrem angulação. As horizontais sim. Então eu já estou tomando a linha para fazer a porta. Essa inclinação. Se eu quisesse mais portas, ou mais janelas, ou mais elementos, elas seguiriam a inclinação dessa linha guia. Veja como é que as portas vão sumindo a distância. E essa é a inclinação. Quando a gente pinta paisagem urbana, a gente tem que necessariamente ter uma noção disso. Não ficar expert no assunto, mas ter uma noção do ponto de fuga e da perspectiva linear. A gente tem a perspectiva tonal, que é com cor, né? E se eu não conseguir fazer isso? A gente cai naquele princípio da Xerox, ou então do quadriculado, ou quem quiser trabalhar com reto projetor também pode. E tem um quarto método, mais tarde eu falo, seria o método do espaço negativo. Aqui eu vou fazer um prédio, alguma coisa mais alta que esteja lá atrás. Eu quero desse tamanho. Vou dele até o ponto de fuga. Essa parte não tem praticamente angulação nenhuma. Embora a linha seja horizontal, eu não estou trabalhando com 2 pontos de fuga, mas eu não quero confundir vocês. Eu escolhi o tamanho do prédio, do edifício. E aí tem a linha de inclinação. Se eu quiser fazer janelas, por exemplo, eu vou tomar a medida da primeira janela. Essa que eu estou tomando.
ponto de fuga. Tenho as linhas guias e agora eu faço quantas janelas eu quiser. Portas, janelas. Lembrando que tudo vai sofrer essa deformação linear. Se eu quisesse, por exemplo, colocar um conjunto de estacas, eu tomo o tamanho da primeira, pego as linhas guias e agora as outras vão ficando menores. De perto a gente enxerga mais longe, maior. E conforme a gente vai se afastando na distância, os elementos vão ficando menores. Vejam como eu crio a ilusão de distanciamento. Nessa tela que eu fiz, não existem os dois lados da rua, eu peguei apenas um lado, que é o que eu estou fazendo aí. Isso se chama perspectiva. Aqui as linhas de angulação nessa paisagem e o ponto de fuga. Depois de desenhado, eu fiz então a base acrílica. Agora eu começo a refinar meu trabalho. O que é refinamento de trabalho? Eu começo a destacar alguns elementos importantes. Eu estou usando o princípio da luz Rembrandt aí. Como a figura é escura, sob um fundo escuro, eu vou clarear essa parte para que ela venha mais para frente e tenha maior visibilidade. Como vocês podem ver, ela já apareceu. Conserto algumas linhas que estão tortas, dou um pouquinho mais de claridade. Nós estamos trabalhando aí o que eu chamo de atmosfera. Com o pincel liner, eu saliento as figuras, certo? Aumentando a luz, o impacto da luz solar sobre as figuras. Podem reparar que parte das figuras estão discretamente pintadas por dentro. Elas estavam todas pretas, agora eu coloco um pouquinho de cor, porque a luz solar faz com que esse pessoal esteja em silhueta, então eu não posso pintar com muita cor e com muito detalhe, exatamente porque estão em silhueta. Silhueta significa que uma luz atrás torna o que a gente vê na frente menos visível. Uma boa dica é iluminar a sombra projetada. Iluminar a sombra projetada, não, iluminar onde tem a sombra projetada, perto da sombra projetada, eu vou iluminar, para que a sombra apareça mais. Continuo refinando o quadro, e agora eu vou para a parte de acabamento final. Eu achei que essa parede estava muito vazia. Notem que quando eu trabalho numa base seca, eu errei, e agora com solvente eu estou endireitando a linha torta. Eu vou dando alguns refinamentos. Isso já é a critério de cada um, do pintor. E para eu saber onde é que eu estou e as modificações que eu posso fazer, eu utilizo um pedaço de giz. A base tem que estar seca. Eu desenho, se eu gostar, eu pinto de alguns detalhes. Se eu não gostar, eu simplesmente passo o paninho e o giz vai embora. Aí eu tô aplicando um pouquinho de veladura.
Veladura é uma mistura que a gente faz para escurecer uma base. E estou trabalhando os meios tons. A gente sabe que em tudo que a gente vai pintar, notem que eu uso sempre o dedo, sem medo nenhum, sem medo de errar. A gente sabe que para tudo que a gente vai pintar existe penumbra, semi-penumbra e luz, ou seja, um espaço muito escuro e claro e média luz. Aqui eu estou friccionando o pincel, trabalhando com o que a gente chama de frotagem. Ou seja, eu pego um pouco de tinta, limpo no paninho e aplico em alguns lugares para dar uniformidade. E aí está o meu trabalho terminado. Aí tá, com moldura. E aí tá uma paisagem urbana, com um conjunto de pessoas relaxando no bar, e a gente percebe a movimentação.